Iniciando mais um podcast pela Rede 10 de Comunicação, Diário de Suzano, onde a gente vem aqui ao longo dos meses falando com as mulheres que brilham e também com os parceiros aqui do nosso podcast, o que é muito prazeroso. A gente tem essa segunda temporada com alguns parceiros e amigos, os quais eu também agradeço, como é o Carlos Magno, por exemplo, que é um amigo de longa data, trabalhou comigo no Diário de Suzano e é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Acompanhei a trajetória do Carlos Magno desde o início, quando ele veio para Suzano como fotógrafo ainda moleque. Foi de início mesmo. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que eu também acompanho desde o início a sua trajetória, que é a Márcia Bellarmino, do estúdio Márcia Bellarmino, que já tem 35 anos de... 35 Obrigado, anos. viu, Márcia? Tá vendo? Desde o início. Desde o início, Gil. Inclusive, eu fui... Éramos todos novinhos, né? Novinhos, ainda somos. Jovens. Inclusive, eu tenho participação na criação do nome do estúdio. Com certeza, foi isso mesmo. Não foi? Eu liguei para você e falei, Gil, tô abrindo a minha escola, você tem alguma sugestão? Foi isso mesmo. Já lá vão bons anos. Pois é. Ô, Márcia, e essa paixão pela dança é uma coisa de menino? Na verdade, eu acho que tem uma coisa muito interessante, Gil, porque é engraçado como a oportunidade que os pais oferecem para você, para os filhos, muitas vezes, ela vai interferindo e ela vai conduzindo, né? Porque eu entrei no balé com 4 anos de idade. Nossa. Minha mãe perguntou, e minha mãe vem de uma família extremamente simples, do interior de Minas Gerais, né? E só tinha balé em Mogi das Cruzes, lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social. De alguma maneira, essa senhora ficou sabendo que tinha balé em Mogi das Cruzes. Aqui e em ela Suzano não tinha? Não tinha. Em Suzano, a dança começou com a professora Selma Schwartz. Era uma alemãzinha que dava aula no Teatro Dr. Armando de Ré. Na década de 75, mais ou menos, eu comecei a fazer balé em 74. Então, logo na sequência veio, mas era um grupo muito restrito, mas temos pessoas tipo Rita Paiva, Adelaide Fischer, que foram alunas da dona Selma Schwartz. Dá para ir para o Casarão da Memória, tudo isso. Vai mesmo. E Mogi, quem que era aqui? A Regina Cunha. A Regina é precursora. Ela começou no Alto Tietê, ela é pioneira do Alto Tietê, né? E ela abriu a escola na época, a mãe dela ela completou 15 anos quando abriu a escola. Então, ela também era muito jovem. E ela fazia aula no Teatro Municipal de São Paulo. E a mãe ofereceu a escola, ela começou a escola e a minha mãe aqui em Suzano, de alguma maneira, ficou sabendo de tudo isso. E foi quando eu dei os primeiros passos. Mas lá você ficou pouco. Fiquei até os 9 anos. De 4 a 9 anos, fiquei bastante, que era o que tinha. Aí, em 81, foi aberta a primeira turma do Balé Municipal daqui de Suzano. Pela prefeitura. Aí tinha a Yara Stephanie e a Dolores Pestelli. Eu fazia balé clássico com a Dolores Pestelli. Por que balé clássico? Boa pergunta, né? Eu já era, na época era passava... Era uma inclinação sua, professora? Vai fazer a sua Na época passou aquela novela Bravo, né? Lembra? Que tinha aquela abertura maravilhosa, né? A gente lembra, né? Eu já era bem grandinho. E a novela trazia aquela coisa da orquestra e aquilo tudo era muito mágico para mim. Então, eu já me encantava com isso. E aí, fiz a minha formação lá na Unixul, em São Miguel Paulista, como bolsista. E o que você imaginava que seria quando crescesse? Advogada, dentista, médica, professora? Bailarina. Era isso? Era Porque isso. Porque tem gente que não. Fala assim, eu queria ser médico, mas a minha vida me levou para cá, sou cantor. Não. Sempre foi bailarina, né? É claro que o período como bailarina, a carreira foi muito jovem, né? Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos na Secretaria de Cultura. Já trabalhava no Já, eu comecei aos 18 anos na Secretaria de Cultura. Dando aula? Dando aula. De balé? De balé. Então, o que aconteceu? Tão novinho, eu fiz a minha formação fora e quando eu voltei, eu fiquei dividida entre faculdade, ciências contábeis
Então, Tem que fazer uma faculdade. eu gostava de matemática. Aí, Tem que fazer uma faculdade. pois gente. aí mas eu deixei no meio do caminho a Não, faculdade. deixou a faculdade. Porque não Não dava, era. não era, eu tinha que escolher. Eu tinha o grupo de dança e as aulas na prefeitura. Aí eu abri mão da faculdade para continuar nos dois. E chegou uma hora que a prefeitura foi tomando tempo, e aí logo em seguida, depois de 2 anos, eu abri a escola. Tá. E essa escola que você abriu, logo de cara, assim, você já teve um volume de alunas enorme? Ah, não, né, Gil? Isso Demora foi. um pouco. Demora um pouco. Alunos homens nem pensar, no começo. Poucos. Eu tive. Ah, teve no começo também? Teve no começo. A gente porque tinha. sempre foi difícil. A gente tinha o Diego, na verdade, porque o Diego de Paula que foi para a Alemanha. Ficou famoso, né? Ficou famoso. Hoje está na São Paulo Companhia de Dança. O Diego fez parte da primeira leva da primeira leva. Ele entrou com 10 anos na escola. Olha. E ele era mestre-sala Mirim. mirim das escolas de samba com o tio dele na cidade de Edson. aqui em Porque já Suzano. tinha aquela desenvoltura, Já. tal. Exatamente. Você tem um gingado bacana. Mas o trabalho, esse processo, éramos 2 escolas, né? Estúdio Márcia Bellarmino e Centro de Arte Lilian Gumieiro. A Lilian Gumieiro, que também trabalhou uma vida e fechou agora. Sim, a Lilian abriu num ano, eu abri no ano seguinte. E é muito engraçado, porque as pessoas trocavam o nome das escolas, o nome das diretoras. Era Márcia Gumieiro, Estúdio Lilian Gumieiro, Centro de Arte e Dança Márcia Bellarmino. Porque essas histórias, elas se fundiam. Mas eu vejo assim, que a Lilian partiu também para outros segmentos que você quase não passeou. São as características, São características de quem comanda a escola, no caso. Sim, inclusive os estilos mesmo, né? A Lilian sempre teve esse lugar do show, sim, esse lugar que ela faz muito bem, que são os grandes musicais, né? Aquela grande produção. Não que os espetáculos da Márcia não fossem grandes musicais. Eu lembro dos balés lá, o Quebra-Nozes, aquela... Nossa. Sim, é que aí vem para uma vertente dessa coisa da formação do bailarino para o mercado profissional enquanto balé clássico, dança contemporânea. Então, a escola, o estúdio sempre se fortaleceu muito dentro desse espaço. Está né? aberta a sua escola aí? Está aberta. Na verdade, hoje eu divido a direção, porque é uma loucura, né? Porque a Márcia também atua na Secretaria de Cultura. Deixa eu falar os cargos dela aqui, que eu nem sei. Ela é supervisora geral e também é coordenadora de dança, que a gente está vivendo aí, que nós vamos falar já a respeito desse assunto, um movimento de dança muito bonito aqui na cidade de Suzano. Então você se divide entre os dois. Tem professores, claro. Tem. Na verdade, hoje a Bruna Martins está fazendo a direção artística da escola, porque não adianta, você tem que estar presente o tempo todo, né? Tem que ter alguém. E ela é uma menina que foi formada dentro do estúdio, então traz todas as características. Ela é formada há 10 anos, há 10 anos da aula. Com você. A Renata Bardazzi A Renata Bardazzi é uma estrela no mundo da dança. De Mogi das Cruzes, acho que ela puxou um pouco o padrinho, porque ela é influenciadora também, maravilhosa. Ela é linda, Gigi, mãe dela, um beijo grande. Acabaram de perder a tia Célia, lembra da Célia? Acabaram de perder a irmã da Gigi. E a Renata, eu vejo as coisas que ela faz. Meu Deus, que dedicação, que determinação. Ter um filho que é maior que ela, um meninão lindo também. Enfim, muitas pessoas que saíram da sua escola brilharam fora. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, ô Gil, porque as pessoas precisam compreender que quando você entra, voltando lá na sua primeira pergunta, né? Sim. Você pensava em ser bailarino, o primeiro sonho de quem entra é só porque assim, é onde o radar consegue atingir. Então, qual é o radar da criança? Ser bailarina. Conforme vai amadurecendo, vai ampliando esse olhar. E aí você vai descobrindo que eu posso ser coreógrafa, eu posso ser professora, eu posso ser produtora de dança. Tem um monte né? de outras coisas. Então, tem muitas coisas que estão nesse entorno, né? E hoje o estúdio, ele dá aula de balé clássico e dança contemporânea. Inclusive, eu tinha turmas de street dance. Sim. Aí eu fiz uma parceria com o Márcio, que é do Shakes, né?
aqui em Suzano, Sim. um profissional incrível. Sim. E falei, olha, Márcio, Vamos mesclar essa coisa aí. eu vou passar aos alunos tudo que for street dance, porque eu acredito, eu sou apaixonada pela dança. Você vai segmentar, você segmentou. Segmentei porque eu acho que você tem que atender com qualidade. Não adianta, se eu tiver 10 modalidades e tiver competência para atender as 10 modalidades com qualidade, entregar um serviço, entregar uma coisa de qualidade, ok. Mas o que me pauta na vida é exercer as coisas com qualidade. O perfeccionismo quase que judia um pouco de mim. Quem é perfeccionista sofre. Márcia, a gente está vivendo aí o mundo da dança de volta à cidade de Suzano, e você é quem está coordenando tudo isso. Como é que está sendo isso? Na verdade, acho que esse convite do Valmir para vir coordenar a secretaria... Valmir Pinto, secretário de Cultura, vice-prefeito. Exatamente. Já aqui várias vezes. Quando o Valmir me fez esse convite, ele mesmo falou que ele queria fazer um resgate com a dança, né? Porque o Valmir é ator, todo mundo sabe disso. E no período que ele foi secretário de Cultura, durante as duas gestões... né? Lá atrás, sim, quando a cultura, foi prefeito. exatamente, a cultura, ela deslanchou num tanto, né? Porque ele foi o primeiro secretário de cultura da história de Suzano, que era da cultura. Sim. Então, esse processo todo, quando ele me fez o convite, ele falou, Márcia, eu quero que você dialogue com as escolas, eu acho que é muito importante manter esse diálogo. Aí depois tive a possibilidade de encontrar com o Rodrigo também. O Rodrigo falou assim, Márcia, é muito importante manter esse diálogo. E aí veio a mostra de dança. Então, a mostra de dança a gente já está terminando agora, né? Dia 25. 25 termina. Último dia, mas foi uma mostra linda. Na terceira edição, a primeira nós fizemos online, porque ainda estávamos na pandemia. O ano passado, nós ampliamos teatro e palco aberto. E agora, nessa edição, foram circulações, foram 12 espetáculos no Teatro Armando de Ré, mostra competitiva, fomos para o shopping, circulação do espaço exatamente convencional. E aí nós fomos para os bairros também, nas escolas, nos centros culturais. Então assim, a dança ela ganhou essa expansão, né? Ela respirou e esse processo foi muito interessante. E aí junto com esse processo da dança veio a demanda da supervisão da secretaria, né? Que aí dar esse suporte para as demais coordenadorias nas ações, mostra de circo, mostra de teatro, né? O dia a dia, e, enfim, fazer um pouco dessa ponte, porque nem sempre o Valmir tem tempo hábil para estar ali sentado à disposição e dialogando com todo mundo. Então, eu estou assumindo um pouco desse espaço. Mas é um prazer, porque eu trabalho com cultura, é isso que eu gosto, né? É isso que me movimenta. Então, você também é das artes, você sabe como Só que é. Só artista entende artista. Exatamente. Várias vezes, quando eu te convido, por exemplo, porque é muito comum você, na posição que você está há anos, né? Você receber convites de várias formas, né? Então, por que é a presença do colunista? Por que é a presença do cerimonialista da prefeitura? E eu sempre reforço com você. Gi, eu estou te convidando como ator, como artista. Só que o artista é sempre prejudicado por conta do colunista, exato, por conta do cerimonialista, por conta de todos os trabalhos que a gente tem que assumir, não é assim? É isso mesmo. A gente vai sacrificando, né? A vida. O meu lado professora hoje, ele está guardadinho, porque não tem tempo para isso, né? E aí, para não fazer mal feito, não adianta. Não tem jeito. Não. Bom, e quem quiser, no próximo ano, que esse ano já não dá mais tempo, participar, tem que ser da cidade de Suzano? Como é que funciona para a gente já encerrar esse papo? Nós já estamos abrindo Olha lá. Tá vendo? Essa relação para o Alto Tietê, né? Olha. Esse ano nós fizemos ainda a opção de crescer de que forma? Ampliando para o Alto Tietê ou ampliando para dentro da cidade de Suzano? E a prioridade, com todo respeito a todas as escolas do Alto Tietê, é a cidade de Suzano, claro, né? Então, a partir do momento que a cidade de Suzano já está contemplada, um passinho de cada vez, nós abrimos para 5 trabalhos
de escolas do Alto Tietê. Então, a gente está recebendo algumas escolas da região do Alto Tietê, de Poá, de Mogi das Cruzes, mas com uma participação mais simples, menorzinha. Agora, a gente tendo uma verba maior, né, secretário Valmir Pinto. Aí a gente consegue realmente, porque a gente sabe que o orçamento, a gente está vindo, a gente não pode esquecer que nós tivemos um mês de abril, onde a Secretaria de Cultura, dentro de toda essa programação maravilhosa que o Rodrigo, que a Prefeitura ofereceu para a nossa população ali no Max Pfeffer, a cultura teve muito presente. Então, nós tivemos assim, uma demanda gigantesca, não só porque os artistas maiores foram com patrocínio e tudo mais, mas tem os artistas locais... Sim, fizeram grande Exatamente. participação. Nós tivemos uma participação efetiva tanto na primeira parte do aniversário, né, na parte dos shows, quanto depois na Expo Flora, no Educa Show. Então, sempre tinha ou um circense, ou um show, um espetáculo musical acontecendo. E aí a gente realmente tem que dosar um pouquinho aí para conseguir, porque tem que contemplar todas as áreas, né? Sim. Eu quero, antes de encerrar esse bloco, agradecer também a Celina Flores, que decora lindamente aqui o nosso espaço com esses arranjos belíssimos. E desta vez eles vieram dentro dos vasos da Luvidarte. A gente está unindo aí os nossos dois parceiros. Tá vendo aí? Não pode abrir muito aqui, né? Então tá bom. Mas tá aqui atrás. Obrigado, Célia. Obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. Eu vou encerrando. Márcia, obrigado, viu? Que papo gostoso. Eu ficaria com a Márcia talvez um dia inteiro falando sobre essas confusões todas. Mas obrigada. Parabéns pelo teu trabalho na cultura. A gente sente que você gosta, que você é determinada e que você vai no foco do problema ou da situação, do que está sendo pedido. E é isso que eu te desejo, mais sucesso. Muito obrigada, Gil. Obrigada pela oportunidade. Eu posso só fazer um adendo bem rapidinho? Claro. Eu esqueci de falar de um projeto riquíssimo que a dança está conquistando, acabou de conquistar, na verdade, que é o Balé da Cidade de Suzano, um projeto que está sendo muito apoiado pelo Rodrigo, pelo Valmir, que é realizado em parceria com a Associação de Cultura e Arte Paulista, a ACAP, e uma parceria e com o apoio da Prefeitura. Então, esse é um espaço muito grande que a gente acolhe os bailarinos que estão terminando a sua formação, mas ainda não estão no mundo profissional, nas grandes companhias. Então, é um momento acolhedor para esses jovens que acabam de se formar dentro da cidade de Suzano. E uma informação super importante, quantas coisas boas acontecendo na cultura na cidade de Suzano, e eu fico feliz de você ter passado esse recado, porque às vezes as pessoas falam, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Obrigada, Gil. Era só esse adendo. Muito bom estar com você. Obrigado, Marcelo. Tchau, gente. Obrigada. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Susan Bella Estética, tratamentos faciais e corporais. Uma clínica com estrutura completa para a sua beleza. Agende já a sua avaliação. Estamos de volta com o podcast e agora, neste momento, falando com uma pessoa especial que eu tenho um carinho muito grande, que é a Priscila Yamagami, co-prefeita de Mogi das Cruzes. Eu queria saber o que é isso, porque a gente conhece vice-prefeito, né? Vice-prefeita. Ela se intitulou e usa esse termo. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito. Ela faz parte disso aqui, ó, desse projeto maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui na câmera do meio. Mulheres que Brilham, que a gente já vem mostrando. Tá aqui a Pri, ó. Foto linda dela que fizeram. Tá vendo aí? O fotógrafo é bom demais. Bom demais. Né? Mais ou menos. É que ele tá aqui. Pri, obrigado. Obrigada. Nossa, eu que agradeço, Gil, um querido. Que delícia. Que gostoso, né? E não é de hoje, né, Gil? Eu falo, a gente tem uma história já também. Meu primeiro programa de televisão fazia entrevista com ela. Ai, que legal. É isso aí. Lá na faculdade. Lá na faculdade. E nossa, que prazer estar aqui. Assim, uma honra, vim feliz mesmo, porque é você e... Nossa, só gratidão aí por esse convite. Eu que agradeço. A sua história na vida profissional começou como professora? Não, isso aí já é... Professora já é outra coisa. Já caminhada, já tinha começado. Na verdade, eu começo a trabalhar com 15 anos no Bradesco aqui de Suzano. Mas como? Podia? Podia.
Mas tem um certo tempo, né, Gil? Aí, né, vocês já viram. Mas Não assim. precisa falar do tempo. Não conta, né? Mas Que prazeroso a gente poder contar a história. Meu marido Eu fala acho. assim: você não quer ficar velho? Morre novo. Então. Não, a gente quer ficar velho, quer né? ficar velho. E Eu quer quero. ficar cheio de história. E a dona Conceição, que é a mãe da nossa amiga Ana Júlia, fala assim: tem juventude acumulada aí. Né? É outro olhar. Porque outra hoje forma. em dia, 15 anos, não se permite. Pois é, hoje tem uma lei, hoje é o menor aprendiz, não, mas na época podia. E, inclusive, eu tenho carteira assinada com 15 anos, né? Eu vim pro Bradesco aqui, e aí um amigo meu trabalhava lá, me indicou, e eu começo a minha vida profissional com 15 anos no Bradesco, como Fazendo o quê? escriturária de contas correntes, abrindo conta ali para os clientes. Depois, logo em seguida, em meses, assim, eu vou para cobrança. Fiquei 2 anos no Bradesco, ali trabalhando na cobrança e atendendo o público. Ali eu falei, é gente que eu quero. Com 15 anos eu já me descobri que era com gente. Eu fazia o técnico em contabilidade no Justiniano. Aqui eu posso falar tudo porque é tudo da terra. É então da é terrinha. muito bom. Eu fiz, né, o colégio, o ensino médio, né? Na colegial, técnico em contabilidade, e fui trabalhar no banco, porque a minha mãe um belo dia falou, olha, Pri, nem tudo que você e o seu irmão querem, a gente consegue dar com as marcas, enfim, você não gostaria de trabalhar? Gil, eu chorava, eu falei, você tá me pondo pra fora de casa, mãe, pelo amor de Deus. Não, é pra você ter as suas coisinhas, Claro. tal. Foi o melhor conselho, assim, da minha existência. É porque tem pai e mãe que não permite. Pois é, mas aí minha mãe deu esse conselho na época, eu achei que era, imagina, pra nunca mais parar. Foi a Comecei melhor lá, coisa. 1987. Hoje eu tenho 37 anos de carteira assinada. Olha, logo aposenta. Não, eu falo com 90, eu não quero aposentar. Com 90. Mas eu comecei no Bradesco, depois eu fui para telemarketing, aí eu fui fazer faculdade, né, de comunicação, fiz propaganda e marketing. Então, mas daí assim, qual que era o sonho da menina Priscila? Ser o quê? Médica, advogada, dentista? Veterinária. Veterinária. Olha que lindo, mexer com os bichinhos. E por Eu que sempre não? fui maluca por bicho, assim, sempre tive Ainda cachorro, porque tem só- gato, cachorro. E minha área lá da prefeitura que me pira é o bem-estar animal lá, a zoonose, é um lugar que a gente, nossa, tem trabalhado bastante, mas ele é bem complexo, também é uma pauta aí pra gente tratar. E eu queria ser veterinária, só que o que acontecia, Gil? Eu vim de escola pública, né? Eu sempre estudei na comunidade Brasília Machado Neto, no SESC, estudei no Justiniano. Minha vida inteira foi de escola pública, então quando eu penso em fazer veterinária, além de ser um curso integral, meu pai não tinha condição de pagar essa faculdade. Caro. Era É, cara até o- e era integral, e eu já trabalhava também, né? Então não deu para fazer. E um lado meu, muito emoção, não ia me deixar. Porque aí eu sei que eu ia me Então. apegar. Então eu falei, não é para mim, eu não vou aguentar, emocionalmente eu vou me envolver. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com gente, porque por conta do Bradesco e tal, eu vi que eu queria trabalhar com gente, atendimento, eu gosto disso, né? E aí fui fazer propaganda e marketing na faculdade. Mas alguém te falou, vá fazer propaganda e marketing? Não. Vá para a área de comunicação, que é uma área bacana, você vai se dar bem? Foi um instinto seu? Foi uma vontade minha, Sua. assim, eu falei, eu preciso ir para a área de comunicação. Aqui na região ainda a coisa está muito incipiente, era muito poucas agências, né? tinha isso, veículos, quase, sim, né? mas não tinha, né? E aí eu fui para São Paulo. Aí fui fazer faculdade em São Paulo, aí morei com a minha avó lá, aí fiquei. E por lá fiquei. Aí fiz 4 anos de faculdade, aí comecei a trabalhar lá também. Aí de lá eu fui atrás de banco, porque era a única experiência que eu tinha. Eu trabalhei no Sudameris, lá na Padre Antônio, lá Olha. no Brooklyn Novo. Trabalhei ali, ali eu fiz o contato, mas eu fui para o Itaim Bibi. Eu trabalhei na João Lourenço, 2 anos também. Aí fui estagiar em agência de publicidade, agência de marketing. E fui começar a me enveredar para a área mesmo de comunicação. E aí fui convidada para trabalhar numa indústria de conectores no departamento de marketing, porque eu já tinha trabalhado na agência, eu queria conhecer a área de marketing. Aí fui para essa indústria lá no Guarapiranga. Eu andei bem, viu? Rodei bem. Rodou. Rodei. Aí fui para marketing, me apaixonei pela área de marketing. Falei, é incrível, É isso. acho que é isso que eu gosto. E aí comecei. Aí a indústria farmacêutica veio para minha vida quando o vizinho da minha avó, que era um gerente de indústria farmacêutica, me convida para ir para a área de vendas. E eu gosto. Eu gosto da área comercial, gosto da área de vendas e fui. Aí ali... Área comercial tem que gostar. Tem que amar, né? Tem e aí que eu gostar. fiquei por quase 10 anos na indústria farmacêutica. E a professora veio quando? Então, ainda não. Oxi! Ó, Já tá chegando aqui em não, 2023 e cadê a história, professora? Que em 2004, 2005 que eu fiz matéria, você já era professora. Foi em 2002, na verdade, que eu quis voltar para Suzano.
né? Eu morava aqui em Suzano. Já Então estava casada? Não, Não? ainda não. Claro que não. Era cedo. Menininha. Aí eu falei, eu vou voltar para casa dos meus pais e vou ver se eu consigo trabalhar na indústria farmacêutica lá na região. E aí eu venho, um amigo meu, Wagner, ele abriu um espaço para mim, parceira com ele na indústria farmacêutica, eu vim, voltei e fazia Mogi, Suzano, eu trabalhava na região aqui, conheci todos os médicos, né, amigos nossos aí. E aí, um belo dia, eu cansei, eu brinco que eu cansei das drogas lícitas e falei, não, agora eu quero sonho. E aí fui fazer uma pós-graduação em marketing turístico, já tinha feito uma outra pós-graduação em marketing, fui fazer marketing turístico e voltei para São Paulo para trabalhar hotelaria. Olha isso. E fui para hotelaria e trabalhei com alguns hotéis em São Paulo. Passei. Eu tenho uma certa assim, história aí, né? Não, profissional. várias áreas. Assim, queria sentir as áreas e tal. E aí fiz um pouquinho na hotelaria, mas aí fui convidada na Uninove por um amigo meu. Falou, Pri, tem uma aula na Uninove, tem a ver com você. Eu falei, não, a única coisa que eu fiz da minha vida era dar aula para as minhas bonecas numa lousinha que eu ganhei do meu pai e da minha mãe e dava aula para as bonecas. Então já tinha alguma coisa aqui, Gil, já percebe? Tinha. Tinha. Aí eu relembrei aquilo e fui. Aí caí na Uninove, um segundo módulo de sexta-feira à noite. Maluco, né? Foi na Vila Maria que eu comecei, depois fui no Memorial da América Latina, lá no campus da Uninove, e me apaixonei. Só que eu brinco, né? Nasceu a professora, mas tem um tropecinho aí que eu adoro contar. Eu tomei um abaixo-assinado na terceira semana de aula. Por causa de quê? Porque eu estava numa disciplina chamada Sistemas de Informação para Análise Gerencial, que era o curso. Nossa, devia ser uma matéria chata. Não era a minha praia. Eu formada em marketing, pós em marketing, então eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Mas fui estudar para tentar a aula. E não rolou. Aí os alunos, muito queridos, um belo dia eu chego na sala, um mês de aula mais ou menos, eles estão todos na porta. Professora, a gente quer falar com a senhora, Não, vamos lá. Professora, a gente gosta da senhora, a senhora é legal, mas a sua aula é muito ruim, é muito horrível. A senhora lê muito slide, a senhora traz pouca informação. A gente fez um abaixo-assinado de levar para o coordenador, mas eles foram tão leais, Gil. Mas você não ficou chocada? Bando de safado sem vergonha. Eu fiquei... Você não quis chorar? Eu fiquei tão... um pouquinho quis chorar, mas não chorei, não. Aí eu fiquei agradecida e entendi o que era feedback. Falei, esse é um feedback. Sim. Peguei e falei, daqui pra mim, meninos, eu vou lá, eu mesmo vou levar o coordenador. E vamos conversar com ele e falar, professor Ronaldo, não rolou, né? E aí sentei com o coordenador, falei, professor Ronaldo, olha, obrigada pela oportunidade, mas não aconteceu, tá tudo bem. Ele falou, não, calma. Sabe aqueles anjos que cruzam a nossa vida, vira e mexe? Sim. Ele falou, será que você não está com a disciplina errada, numa turma errada? Eu falei, eu adoro a turma, mas eu realmente é uma disciplina que não é muito a minha praia. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar marketing lá do professor Vladimir, vamos dar análise gerencial, que ele é de ADM, você vai para marketing, que a tua formação é marketing, e vamos. Olha isso. E foi. E fui. Só que o que eu pensei? Preciso melhorar. Fui fazer mestrado. Foi uma turma que eu amo até hoje, porque ela me impulsionou para frente. Vai fazer mestrado, vai estudar, professora. E minha vida acadêmica é uma antes do mestrado e outra depois do mestrado. Mudou. Aí eu falei, vou escolher uma faculdade de referência, fiz metodista, tinha uma maior nota no CAPES e tal, e fui estudiosa mesmo, assim, eu me dediquei, meu orientador, ele falou, meu Deus do céu, eu não falto, mas você, minha filha, pelo amor de Deus, porque era caro pra mim, eu investi, né, investi dinheiro, tempo, energia, né? E falei, não, se é pra fazer, vamos fazer bacana, direito, né, mas olha o valor de um feedback, Gil, caramba, eu poderia ter isso, esses alunos, tenho amizade com eles até hoje, isso foi em 2002. E casou quando? Aí, nesse meio tempo, você vai achar muito engraçado. Eu tinha amizade com meu marido. Ele era amigo? Ele era meu amigo da indústria farmacêutica. Amigo. E ele namorava eu também, aquelas coisas da vida. Mas eu era, assim, eu tinha um amor platônico. Tinha? Eu paquerei ele por 8 anos. 8 anos paquerando? Paquerando. Só... Mas ele sabia? Não? Não. Poxa, demorou pra se ligar. Demorou. Aí, um dia, a gente perdeu o contato, ficamos 2 anos sem nos encontrar mais, porque eu saí da indústria, foi pra aula, ele foi pra... E a gente se encontra 2 anos depois, um mogiano da Gema, e eu falei, meu Deus, eu vou casar com esse homem. E aí... Uau! Aí a gente se reencontrou, aí a gente começou a conversar, ele pediu um livro que eu tinha, eu tava no mestrado, ele queria fazer... Aí ele falou... Nenhum dos dois namorava mais? Não, aí ele tinha desmanchado, eu também... Como a gente vê, esse destino. Agora. Aí ele falou, no primeiro mês, ele falou, a gente já se conhece, já é amigo e tal, né, Priscila?
quer casar comigo? Falei, quero. Como assim? Logo de cara? Sim. E namorou, Assim, noivou e casou em quantos Não, a meses? gente se reencontrou, a gente meio que namorou um mês, ele falou, Pri, vamos casar, eu quero casar com você. Eu E falei, casou? Em 2 meses? Não. Acho que eu Não deu? Não deu, 2 meses. Eu encontrei alguém que ganhou de mim. Eu namorei, noivei e casei em 9 meses. Pois é. Agora, domingo, dia 7... domingo, dia 7 de maio, fez Fez. 40 anos. Parabéns, parabéns. A gente 2002, a gente começou, a gente vai fazer 21 anos de casado. Olha que loucura! Achei alguém mais louco que eu. Mas eu já era apaixonada por ele. Então, assim, foi só, né? Eu só queria saber se ele também, né, sentia alguma coisa. E ele falou, pô, eu tô de olho em você faz muito tempo. Dentro da sala de aula, você ficou quanto tempo? Eu tô há 20, né? Porque... Ainda está? Ela não sai de mim. Eu tô Não, afastada, eu sou pera. concursada Bom. na FATEC. Eu ia falar, ela tá louca, porque como é como que vai assim, né? conciliar? Gente, não dá pra conciliar a prefeitura com, né? Então, aí fui para a Uninove, da Uninove eu voltei para Mogi pedir lá para o Zé Maria, eu quero uma aula, ele me deu uma aula, eu comecei com merchandising. Saudoso e querido, foi meu professor. Queridíssimo, e tudo a ver com as meninas, né? Que foi ali que eu conheci as meninas, ali que o Gil, a gente fazia eventos, porque eu dava aula de eventos, você lembra disso, né? Lembro. Aula de eventos, e aí uma trajetória incrível, aí sim. Fazia grandes eventos lá na faculdade. A gente movimentava o negócio, a gente concorria com a Festa do Divino, tá? Pra vocês terem ideia. A pessoa ia pra Festa do Divino e pro nosso evento na Brás Cubas, as meninas vão lembrar. E que as duas filhas do Gil foi professora, né? Com muita honra. A Laine e a Maiara. É verdade. E aí, e a sua sobrinha, que depois a Ariane também, ó, família. Aí a gente, então, veio pra vida acadêmica, mas aí já preparada, né? Eu tinha feito mestrado e tudo mais. E falei, caramba, é isso. Eu quero trabalhar com educação na área acadêmica. Aí a minha mãe tinha um sonho que eu fosse servidora pública. Aí eu falei, vou realizar o sonho da minha mãe, prestei FATEC em 2013, para 2 cadeiras, endomarketing e empreendedorismo. E aí eu entrei nesse concurso, hoje eu sou concursada FATEC, né, governo do estado, e eu sou servidora pública, então eu me afastei por conta do mandato, mas eu sou professora FATEC. A política que te tirou da sala de aula? Ou a sala de aula que me motivou para a política. Pode ser. Foi. Foi. Porque o que aconteceu, Gil? Quando eu comecei... a disciplina que eu muito, assim, hoje é minha essência mesmo, é empreendedorismo, né? Então, quando eu comecei com essa disciplina, e aí eu já estava na escola de governo, aí sim, veio um convite para eu, da gestão passada, ir para a escola de governo e gestão, que é a escola dos servidores públicos municipais. Eu comecei a conhecer, né, o que era uma máquina pública, ali, uma prefeitura, servidores públicos, comecei a me apaixonar. Eu falei, meu Deus, nós temos um universo incrível aqui a ser explorado e ser estimulado e tal. E aí eu comecei a trabalhar nisso, né, dentro da escola de governo, trabalhando o propósito do servidor público, o espírito empreendedor do servidor público, você vai falar que maluquice, loucura, né, loucura, que é o resolvedor de problemas. O espírito empreendedor é olhar para o problema e ver a oportunidade. E o que mais tem numa máquina pública, numa gestão pública, é problema, né? Então a gente começou a ressignificar isso em 2019. Aí os alunos, qual o sonho de vocês, turma? Primeira pergunta de uma aula de empreendedorismo. Não tenho sonho. Não tenho sonho. Não sonho mais. Eu falei, opa, como assim? 17, 18, 20 anos não sonha? Imagina, tem alguma coisa muito errada. E aí eu perguntei, por que vocês não têm sonhos? Porque a gente não acredita mais no país. A gente não acredita nas lideranças. A política já estava corroendo a mente das... E quando tinha um sonho, era, quero morar no Canadá, quero morar nos Estados Unidos, quero ir embora daqui. Você fala, quem vai ficar? E aí isso mexeu comigo, sabe, Gil? Eu falei, puxa vida, tem alguma coisa errada. O que faria vocês sonharem? Líderes que a gente confiasse, líderes que a gente acreditasse. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que a gente pode fazer com isso? E o professor tem uma relação de confiança com o aluno que é muito forte. Muito. E aquilo, eu sentia, assim, um chamado aqui. Eu falava, tem alguma coisa que fala... acho que lá você vai desempenhar alguma coisa bacana, tal. Aí surge o mandato do Caio, vereador, aproximando das universidades, eu participando dos 300 na época, que era um grupo de participação política do mandato dele. E aí ele me convidou para participar do VOC, né, que era a formação. Eu queria ir para o doutorado em gestão pública, mas eu falei, não vou dar conta. Minha filha pequenininha, né, hoje ela tem 13, mas ela estava com uns 7, 8 aninhos. Eu falei, não vai dar, eu vou fazer esse VOC com o Caio lá.
E aí comecei a fazer o Vamos Ocupar a Cidade, a formação, e comecei a levar empreendedorismo para os candidatos. Tinham 2 chapas, enfim, Voque Mulheres, comecei a trazer as mulheres e tudo, e o negócio. Aí ele falava assim, a minha vice-prefeita vai ser uma mulher da educação mais velha que eu. E uma voz dentro de mim falava, é você. Aí eu falava, para! Fica quieto! Que é isso? O que você tá Louca. achando? E eu sentada lá no fundão, porque eu, teoricamente, eu era uma... Se eu ficasse ali no movimento dele, eu estava na oposição. Eu trabalhava dentro da escola de governo da gestão passada, então eu não podia aparecer lá no movimento. E o Caio... todo foto, vídeo, midiático, eu lá no cantinho. E ele fazia aquela fala de vez em quando no curso, que durou 9 meses. É você. Eu falava, para com isso. O que é isso, né? Aí o grupo começou a falar, Caio, a gente achou a sua vice. Aí ele mandava para mim os prints de tela. Pri, olha aqui o grupo, a voz do povo, a voz de Deus. Eu falei, não, o grupo tá louco. Pri, eles querem você como vice. Vamos tomar um café. Aí ele falou, quer ser minha vice? Aí eu falei, Caio... Você era afiliado a algum partido? Não. Imagina, eu não tinha nada a ver com política, Que né? delícia, Outsider isso. total. Aí eu falei pra ele assim, Caio, só que é o seguinte, eu sou meio elétrica. Eu não aguento ficar muito parado. Eu sei que o vice sai na foto quando o prefeito não tá, ou aparece Se ali. você não tomar cuidado, eu vou pra frente. Aí eu falei assim, você vai ter 2 prefeitos. É. Daí ele falou assim, não queria ouvir outra coisa, bora, vamos. Aí eu falei, beleza. Por isso surgiu a co-prefeita? Então, Você que batizou? Não fui eu, não. Ah, não foi você. Aí eu falei que ia ter 2 prefeitos por conta dessa movimentação que eu ia fazer, que eu não ia ficar parada. Ele topou. Aí, quando a gente entra e começa a campanha, ele falou, eu não vou ter uma vice, eu vou ter uma co-prefeita. Eu quero que você co-crie a prefeitura comigo. Falei, puxa, que honra, né? Vamos embora. Entendi o porquê do co-prefeito. Eu achei que você que tinha Não, batizado. Eu só tinha falado que você vai ter 2 prefeitos pela energia, né? Quando você não puder estar lá, eu vou estar, não vou Mas ficar... o Pri, aqui é Priscila Magami, Pri. que é a co-prefeita de Mogi das Cruzes, né? Ela atua ao lado do Caio Cunha, que é o prefeito. Você tem planos para o futuro ou deixa a vida me levar? Não, eu não... Eu entendo que tem um fluxo e, para mim, é um fluxo... E aí, independente da religião, né? Eu entrego totalmente a minha vida para Deus. Deixa a vida me levar. Tudo que tem acontecido, graças a Deus, e tudo muito lindo na minha vida, né? Eu sou uma abençoada, privilegiada, com muita saúde. Eu tenho uma família muito incrível. Eu casei com meu príncipe encantado, né? Tenho minha filha, que foi um presente de Deus também. É toda uma história aí. Eu confio muito, sabe, Gil? Assim, eu confio muito que ele sabe de tudo e eu sei que a minha vida está na mão Você dele. acredita e vai. Acredito e vou. Mas eu também gosto de ajudar ele um pouquinho. Sim. Então, assim, planejar, me preparar, a questão mesmo do mestrado que eu brinco, né? Do abaixo-assinado que eu gosto de falar, eu precisava me preparar. Então, assim, eu preciso estudar, ir atrás, fazer as conversas que são necessárias. Então, assim, tudo isso, eu acho que a gente ajuda os planos de Deus também. Eu não gosto muito de ficar só esperando, não. Eu vou buscar. E eu tenho que uma meta meio já traçada, a curto, médio e longo prazo, para o que eu quero para mim, sabe? Você pretende continuar nessa carreira política? Isso te agradou? Está te agradando? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ver a transformação na vida das pessoas. Quando a gente, por exemplo, esses tempos, eu estava num restaurante e a moça que trabalhava lá falou, olha, queria agradecer você e o Caio, porque eu trabalho aqui à noite, né, no jantar, e eu ia embora correndo, porque eu tinha medo. Hoje meu bairro ali, meu pedaço está todo iluminado com LED, eu trabalho mais tranquila por conta dos LEDs que foram colocados lá. Ajuda bastante. Você fala, né? E ela agradece. Então, assim, uma coisa, né, que aparentemente você fala, nossa, pequena, né, pelo que a gente pode fazer. Problema sempre vai ter, né, gente? Exato, mas afeta a vida das pessoas assim, de uma forma positiva. Isso Eu te vejo como deputada logo. Oh, menino, que honra. Porque o teu perfil, não sei, né? Não sei, mas eu acho que você tem uma carreira brilhante aí pela frente como política. Eu gosto da política da essência. Porque quando a política não é só tirar foto e fazer discurso bonito, não. Né? É levantar e defender bandeiras que são reais e concretas. E tem um impacto, né? E principalmente criar política pública que fique na vida das pessoas. Porque a gente cria, às vezes, projeto, ideias e tal, mas aquilo precisa perdurar, precisa ser perene, a pessoa precisa sentir o governo. Eu acho que esse governo me representa, esse governo melhorou a minha vida. Isso que eu acho legal, isso me encanta, assim. Então,
a entrega de resultado, e tudo é muito moroso ainda na área pública, né? A gente fala muito de inovação, de criatividade, e como a gente sofre com isso, porque eu venho de uma associação, a Tietê Vale, que é uma associação de startupeiros, de empreendedores, que é tudo ágil, metodologia ágil, então é um contraponto a isso, né? Porque vem da Total. iniciativa privada trabalhar Isso, no órgão que público, é muito difícil. não anda, a coisa não anda, depende de aprovação, não pode fazer isso porque Tem perde o muito mandato. jurídico, é muito importante É a responsabilidade. chato, hein? É chato, né? Mas eu penso também, Gil, que se a gente vem com uma mentalidade dessa, a gente também pode trazer muita inovação. Sim. E tem muito a ver com a minha passagem pela escola de governo, porque a forma de fazer, né? O servidor público, se ele encarar o trabalho dele ali como esse cara resolutivo para problemas, um servidor que atende uma comunidade, eu acho que ele também é a chave para isso. E eu gosto desse trabalho com os servidores, de descobrir nele o que faz sentido, que tem muito da professora, né? Porque hoje eu vejo que a turma, todos jovens, a gente aprende quando faz sentido. Então é trazer, como a gente fazia. Vamos dar aula de eventos? Como? Vamos fazer um evento. E aí eles faziam o evento, e para fazer o evento eles buscavam as literaturas de evento. Então liam 8, 9, 10 livros de eventos, mas punham mão na massa. E aí era aquilo que a gente via. Que era gostoso, muito legal. Ô, Pri, você não trabalha só ligada à zoonose, como você falou, que eu sei que você tem várias outras atuações. Já tive o prazer de falar com o Thiago Batalha. Na ouvidoria, que está fazendo um trabalho bem bacana. Bem bacana. E você também tem uma defesa à causa, que eu nunca sei essa sigla, porque ela só vai aumentar, no LGBTQI. mais, eu não sei, tem um monte de letra aí, que é difícil, judia da gente. Sim. Né? Então você atua em outras áreas. Sim, assim, né, a prioridade já olham para mim muito relacionada à educação, né? Então, a gente tem um projeto de educação humanizada lá na nossa educação municipal, que a gente está falando de 50 mil crianças, que é uma educação que promove autonomia, que faça sentido, que desperte a curiosidade. A gente tem mentoria do professor José Pacheco, dentre outros professores, mentores, mas que é inspirado um pouco na Escola da Ponte, Projeto Âncora, que é uma escola... tem a ver com desemparedamento. Então, assim, tudo educa, né? Se você traz uma criança aqui ela vai aprender muitas disciplinas, ela vai aprender entendendo outros ambientes e não necessariamente na sala de aula. Então, é uma educação inovadora, tá? Ela é assim, a gente tem ido devagar, porque o professor, ele está muito sensibilizado, ainda mais com os últimos acontecimentos, mas ele vem muito sensibilizado, com uma desvalorização em todos os sentidos da área, mas ele também precisa de segurança para tentar colocar isso. É muito do que eu pratiquei, né, Gil? Sempre na minha vida acadêmica, com projeto, trabalhar por projeto. Então, vamos fazer um evento? Vamos trabalhar marketing? Vamos aplicar um plano de marketing numa empresa? E a teoria, ela vem. Só que isso, quando a gente fala de alfabetização, de criança e tal, muda um pouco a figura, mas não muda a forma. E a criança de hoje, ela é muito diferente da criança que nós fomos. Ela vem com um chip diferente, ela tá com uma... E que chip? Muito mais rápida. O jovem também com outra. Então, a gente precisa trazer essa educação lá do século passado para esse. Com um professor também mais... primeiro que se amando, sabe? Eu vejo que ele não tem noção de como ele é a chave da transformação de uma sociedade. Porque ele está com a autoestima baixa, ele está com aquela... não me valorizam, né? Então, a gente tem feito um trabalho com os professores, com os gestores. Nós estamos falando de 3.500 servidores na educação. Metade da prefeitura. Caramba! São 214 escolas municipais e as subvencionadas juntas, metade de subvenção, que é a nossa parceira, né? E a outra metade é própria. Então, é um lugar grande para a gente trabalhar e tem que ser com cuidado, né? Porque a educação, você mexe nela... Foi difícil você entender a metodologia da prefeitura? Deve ser complicado. Eu também trabalho na prefeitura, a gente acaba se habituando, mas é uma escola, né? Porque tudo é peculiar. E é legislação para tudo quanto é lado. Eu falo, meu Deus, cadê a educação? Só tem legislação, tudo é legislado. Né? Então, é uma escola grande que a gente hoje, eu acho que se apropriou, mas tem que ir com cuidado. E a gente entra, eu brinco, o cachorrinho caiu da mudança na pandemia. Então, a pandemia que vem e joga a gente lá para o chão, a gente, né, vamos sobreviver, vamos estudar, vamos conciliar os negócios. Então, a gente pegou um momento de gestão, assim, bem complexo, né? Não atribuindo nenhuma justificativa, mas foi uma constatação mesmo, né? Quem pegou um governo na pandemia nunca viveu isso em nenhum momento
planeta. Então, a educação, assim, eu estou muito próxima, a gente faz muitas coisas lá juntos e, se Deus quiser, a gente vai emplacar essa inovação aí que a gente chama de educação humanizada e tal. Eu falo muito dos servidores, não tem como, então estou muito próximo a RH, escola de governo, cuidar de quem cuida. Se o servidor não estiver bem, ele não faz um bom trabalho na cidade. Não. Então, a gente precisa cuidar desse servidor público em todos os sentidos, né? É ser humano, né? Exato, ele não é uma máquina. É um ser humano. É servidora, né? E tirar esse estigma mesmo de que o servidor... servidor público... Não, o servidor público é uma pessoa incrível. Só que a gente precisa despertar nela o propósito, um sentido. Eu brinco o Ikigai, né? Que é a razão de ser. É isso. Aí você vai falar, mas isso na área pública? Sim, é isso na área pública. Que gente amarga tem em todo lugar, viu? Exatamente, né? E aí a própria causa animal, mas a gente vira e mexe tá com a saúde da mulher também. Então eu tô lá muito no Pro Mulher, com esses projetos para as mulheres. A gente, desenvolvimento econômico, professor de empreendedorismo. Ontem a gente falando da nova alíquota do ISS para as empresas de tecnologia da informação e comunicação. Baixamos de 5,4% para 2%. Olha que maravilha. O nosso ISS, para atrair mais empresas da área de tecnologia, né? Da informação e comunicação, mais emprego, mais formação, fomentar as nossas universidades lá com a formação para essas empresas entrarem no ambiente propício. Então, assim, o turismo, né? Eu gosto, eu tenho uma formação nisso, trabalhei com isso, vejo uma vocação incrível em Mogi, que a gente também precisa desenvolver, porque ela é tão ampla que perde o posicionamento. Ela é tudo, mas ela é o quê? Se perde. Então, a gente tem falado muito da gestão do turismo na cidade. Legal. Você vê, a gente transita, assim, saúde, né? Eu falei, eu gosto. Produtores rurais são meus patrícios, são meus irmãos lá. Então, Olha, eu que estou legal. muito nos produtores rurais, eu quero saber. A questão do shimeji na merenda, eu briguei, eu falei, eu quero o shimeji na merenda, façam o que for, mas ponham o shimeji na merenda. Eu não como muita carne, então eu vejo a proteína que me falta nos meus cogumelos lá, ainda bem que eu estou em Mogi. A gente põe shimeji na merenda. Pois. Então assim, a gente ganhou a quarta... E como é que foi a aceitação? Então, fizemos teste, né, da aceitação. Culturalmente, a gente achava que tinha uma barreira, mas foi tranquilo, bolinho, escondidinho, e aí rolou e tá lá, tá na merenda, né? Então, eu vejo muito a produção rural, sabe? Você não come carne? Eu não gosto de carne, não. Eu não sou radical, de vez em quando, um peixinho, Peixe. quando eu tô muito, assim, fraca, eu como. Não é que nem a Xuxa, eu não como bicho. Quando ela fala isso, dói até na gente, assim. Eu também não como, só morto quando já tá fritinho. Já tá pronto para, né? Eu gostaria de nesse nível de radicalismo, mas não consegui, né? Às vezes eu como um peixinho muito de vez em quando, frango eu já não gosto muito, mais vermelha, desde que minha filha nasceu eu não como mais carne vermelha, dá 13 anos que não gosto, né? Não vai. A questão, tem uma ética, um pouco dessa questão mesmo de não comer bicho e quero comer sem peso na consciência, enfim. Mas, e respeito, eu acho que assim, não falo muito também, porque as pessoas querem fazer churrasco em paralelo. Pra mim. Faça. Não esquenta. Pode até convidar, salada. só não vou comer. Tá tudo bem, não se preocupe, né? Eu me viro ali. Leva a marmitinha. Exato. Então, assim, os produtores rurais, para mim, assim, também porque são eles que produzem, né, a nossa alimentação e eles estão... As próximas gerações deles, Gil, elas não têm querido mais vir para a produção rural, para as produções familiares. Então, é uma pauta que me preocupa, assim, e eu fico tentando ali ver como a gente inova e ajuda também a nossa agricultura, né? Então, transita um pouquinho aí pelas... Em cada lugar. A gente está chegando no final. Antes de encerrar, eu quero agradecer a Rede Casa Nobre. Essas poltronas, vocês não veem, mas elas são deliciosas. E a Rede Casa Nobre, ela tem loja em Suzano, tem loja em Mogi das Cruzes. Você pode acessar o Facebook Rede Casa Nobre Suzano e o Instagram Casa Nobre _oficial. Conhecer lá todos os produtos, sofá, há mais de 13 anos no mercado. Tudo muito bacana e muito obrigado pela parceria. Pri, eu queria muito te agradecer. Nossa, eu que agradeço. Essa sua energia é fabulosa, é maravilhosa. Ela dá uma aula aí em menos de 15 minutos para todos nós e é um aprendizado ouvir você falar. E o mais legal é ouvir você falar com categoria sobre assuntos que poucas pessoas conversam, né? Então isso abre os olhos, abre a mente da gente, da meninada, da criançada, dos adolescentes, dos jovens, de maneira
geral, às vezes para um universo que ele não é tão comum no nosso dia a E dia. que não quer se aproximar, né? Precisamos trazer o jovem para a política. Eu acho. Precisamos. Acho. Trazer. É importantíssimo. Discutirem. Eu não me meto em política. Começa a se meter agora, senão mais tarde você vai se arrepender. É isso, e tem gente que vai se meter e vai afetar a sua vida, né? E a gente precisa de novas lideranças. Novas lideranças. Novas lideranças. Ela é uma nova liderança, eu voto nela, hein, para deputada. Que querido. Ó. Obrigado. Obrigada eu, Muitíssimo viu? Obrigado. Prazer estar Prazer. contigo e conte comigo. Eu Conte que te com Mogi, agradeço. Suzano e Mogi Sucesso juntas. em Mogi. Obrigada. Mais um podcast com Priscila Yamagami, co-prefeita de Mogi das Cruzes. Logo, logo tem mais. A Grisara Odontologia foi feita para fazer você sorrir, não importa a idade. Há mais de 15 anos, estamos aqui situados em Mogi das Cruzes, trazendo o que tem de melhor em odontologia. Eu me preocupo de verdade com excelência. Temos uma equipe treinada. Aqui estamos preocupados de verdade em trazer a sua alegria de volta. Me preocupo muito com tecnologia e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no final do seu tratamento, pois durante todo esse acompanhamento clínico temos tomografia, temos scanners intraorais e fazemos a sua coroa em porcelana aqui mesmo. Grisara Odontologia, a nossa alegria é fazer você sorrir.